Oi gente, eu sou a Thaís e esse é o Olho na Esquina. E hoje eu vou falar para vocês, contar um pouquinho da minha trajetória para entrar no mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade. Hoje eu quero contar um pouquinho como foi o processo que eu passei para poder sair da graduação e já entrar no mestrado. Então, eu sou Thaís Klitsky, eu tenho 24 anos. Atualmente eu moro em Itabuna, na Bahia, que é uma cidade próxima de Ilhéus. A universidade que eu fiz a minha graduação foi a Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Ilhéus. Na verdade, fica num caminho entre Itabuna e Ilhéus. E eu fiz ciências biológicas lá, fiz biologia bacharelado. Eu sou de Rondônia e vim pra cá em 2018 para poder fazer a minha graduação. Eu sou de uma cidadezinha chamada Cacoal, que fica no interior do estado. A minha graduação foi incrível, assim. Antes de começar a fazer biologia, eu fazia uma outra graduação, que era um tecnólogo em agronegócio. Eu fiz 2 anos, são só 3. Mas eu fiz só 2 anos e desisti e vim pra cá fazer biologia. E eu me encontrei nesse curso, realmente é um curso que eu amo. O curso de biologia na UESC é um curso muito bom, com professores muito bons, tem bastante estrutura, laboratórios e tudo mais, então foi um curso que eu aproveitei bem. Apesar dos 2 anos de pandemia, que querendo ou não atrapalharam um pouquinho a minha experiência, eu apresentei meu TCC em janeiro e a colação de grau vai ser agora em março. Ainda no passado, em 2022, eu concorri a uma vaga no mestrado em Ecologia e Conservação da Biodiversidade aqui da UESC mesmo. Esse é um programa que acabou de ter a nota aumentada pelo conceito CAPES, né? Então agora, se não me engano, ele é conceito 6, nota 6. É uma pós-graduação que é muito boa, é um programa muito bom. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a escolha por fazer um mestrado vai depender muito da sua área, do seu pensamento para o seu futuro, o que você quer fazer da sua vida. A decisão por fazer um mestrado ou não fazer é muito individual, depende muito da sua vivência, do local onde você mora, da sua condição financeira, do seu pensamento para o futuro. Mas, de toda forma, eu acho importante, dentro de cada área aí, né, a gente analisar, porque existem diversos programas de mestrado, então a gente tem que pensar qual área que a gente quer seguir. Até mesmo dentro da botânica, por exemplo, que é o que eu gosto, tem mestrado em diversas áreas. A ecologia e conservação da biodiversidade é uma área que é possível você trabalhar com a ecologia e também com a parte da botânica, fisiologia vegetal, mas existem outros programas que são focados só em botânica ou só em fisiologia vegetal. Depende muito do seu pensamento para o futuro também, porque esse mestrado ele vai, de alguma forma, até certo ponto, definir mais ou menos a área que você pode atuar lá na frente. Por exemplo, se você pensa em atuar como um professor universitário, passar em um concurso assim, os concursos eles provavelmente vão ser bem específicos, então você tem que considerar isso. Você quer ter um mestrado na área de botânica, na área de fisiologia, na área de ecologia? Então eu vou falar agora um pouquinho sobre como foi o processo seletivo. Eu vou dividir isso em alguns tópicos, porque é muita coisa. E aí eu vou ir falando de cada um desses tópicos até o final, que é a aprovação. A primeira coisa é o edital. Eu acredito que para tudo que a gente for fazer dessas coisas públicas ou, né, que tem um edital, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o edital. Lança o edital da seleção e aí você pega e lê tudo com calma. Lê uma vez, depois lê de novo. Anota o que precisa, quais são as etapas, quais são os documentos, o que você tem que fazer. Eu fiz um documentozinho no Notion, eu já falei desse site aqui, eu uso pra muita coisa e para o meu processo seletivo do mestrado eu usei ele. Faça uma listinha, eu preciso desse documento até tal dia, preciso falar com tal pessoa, e aí assim você consegue ter tudo em ordem na sua cabeça e você consegue visualizar. Isso me ajuda muito. Lá no edital vai estar dizendo tudo sobre as etapas de seleção, quais são os critérios, o que é necessário de documentação, qual é o cronograma. Uma coisa muito importante para você que está pensando em entrar no mestrado logo depois que sair da graduação, por exemplo, como eu. Eu queria entrar no mestrado em 2023.1. Agora, esse semestre. Mas eu ainda não tinha terminado o meu curso, né? Eu terminei, ainda vou colar grau. Se você quer sair da graduação e já entrar no mestrado, você já tem que estar atento no semestre anterior. Então eu ainda estava fazendo várias coisas da minha graduação, terminando algumas matérias, fazendo meu TCC, terminando a minha iniciação científica e tive que participar da seleção de mestrado. Então, fiquem de olho nas universidades, nos programas que vocês querem tentar entrar,
porque geralmente eles vão lançar esse edital, por exemplo, começa as aulas agora em março de 2023.1 e esse edital que eu concorri, ele foi lançado em outubro do ano passado. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a documentação. Alguns são documentos simples, que vai depender também do programa, mas normalmente todos vão requerer o seu histórico da graduação e o seu diploma de conclusão. Eu não tinha nenhum dos dois ainda completo, então eu solicitei uma declaração de conclusão e solicitei e peguei o meu histórico mesmo da forma como estava, sem estar completo ainda, para poder enviar. Duas coisas muito importantes, né, dentro da documentação que são pedidas e são as coisas que dão um pouquinho mais de trabalho, é o seu projeto e o seu currículo. O projeto requer um pouquinho de atenção, porque eu acho que é a parte mais difícil, assim, pra mim, pelo menos, foi a parte mais complicada. Por quê? Pra você poder entrar no mestrado, eu acredito que seja em todo lugar assim, você precisa ter um projeto de pesquisa já em ideia. Então, o seu projeto, ele já é utilizado como uma forma de te avaliar pra ver se você pode entrar naquele programa ou não. Se o seu projeto, ele se adequa dentro das linhas de pesquisa do programa, se você já tem um orientador, isso eu vou falar um pouquinho também. Então, para você poder fazer a sua inscrição, você precisa entregar um projeto de pesquisa com lá objetivo, introdução, né, referencial teórico, um cronogramazinho das suas atividades dentro desses 2 anos do programa, um projetinho de pesquisa que eles disponibilizam um modelo. Só que para você poder começar a desenvolver esse projeto, você precisa ter um orientador. Esse é outro critério que você tem que cumprir para poder se inscrever e entrar dentro do programa de mestrado. Essa parte para mim foi um pouco mais fácil porque eu já fiz a graduação na UESC, então eu já tinha contato com vários professores, não foi difícil entrar em contato com o professor que eu queria que fosse meu orientador. Então, normalmente, quando você não conhece a universidade, você vai tentar entrar em contato. O próprio programa disponibiliza uma lista dos professores que estão disponíveis para orientação. Você vai mandar um e-mail, né? Você vai entrar em contato, vai ver qual é a linha de pesquisa daquele professor antes de entrar em contato. E aí você pode ter já uma proposta sua de projeto que você vai apresentar para esse professor que pode ser seu orientador, ou você pode entrar em contato com ele e pedir alguma sugestão, se ele tem algum projeto em mente, se ele gostaria de te orientar. Tudo isso você vai conversar aí, mandar e-mail e tudo mais. Eu fiz assim, eu não tinha nenhuma ideia de projeto, mandei um e-mail para o professor que eu queria que fosse meu orientador, e ele marcou uma reunião comigo, a gente conversou bastante, ele me falou de várias ideias de projeto que ele tinha para desenvolver e eu meio que escolhi qual eu gostaria de desenvolver. A partir disso, ele fez meio que um delineamentozinho assim do projeto para poder me orientar, me guiar no momento de escrever e me mandou também vários artigos para eu poder fazer o projeto. Então eu peguei com a ajuda dele. Ele me ajudou principalmente na parte da metodologia, que é um pouquinho mais difícil, porque como é uma área que eu não tenho tanto conhecimento, né, a metodologia geralmente é o que vai pegar mais. Então ele me mandou meio que, olha, faz isso assim, assim, mais ou menos, e aí eu li os artigos, tudo, e fiz em 1,5 semanas, mais ou menos, eu consegui fazer o projeto, mandei pra ele, ele corrigiu, tudo certo, projeto ok. Agora sobre o currículo. Você vai mandar o seu currículo Lattes, então o seu currículo Lattes tem que estar atualizado. Você vai ter tudo lá, né, a sua vida acadêmica inteira, você bota tudo lá. Mas as coisas que você faz, né, elas são pontuadas e servem como um critério também de classificação. O programa, junto com o edital, eles também fornecem um anexo, se não me engano, que tem lá dizendo, olha, tal coisa vale tantos pontos, tal coisa vale tantos pontos. Então tem várias coisas que vão ser pontuadas. Pra gente que tá entrando no mestrado, a gente só fez a graduação. Então, normalmente, né, o que a gente vai ter feito vai ter sido iniciação científica, apresentação de trabalho, a gente pode ter publicado algum artigo, né? Eu mesma não tinha publicado, ainda não publiquei nenhum artigo até hoje. Então, as coisas que contaram pra mim foi participação em evento, participação em projeto de iniciação científica, apresentação de trabalho em seminários. Tudo isso você vai botar todos os certificados digitalizados, no meu caso, certinho, e você vai enviar junto com o seu currículo e toda a documentação já no momento da inscrição. No meu caso, a inscrição foi toda online, então eu fiz a minha inscrição através de um formulário online. E aí toda a minha documentação
documentação, eu peguei e botei numa pastinha no Drive, como eles indicam, tem um documento que indica a forma certinha de você fazer isso que eles querem, né, que eles pedem. Aí eu botei toda essa documentação dentro de uma pastinha no Drive e compartilhei o link com eles através desse formulário que eles disponibilizam, que é o formulário de inscrição, que você vai botar todas as suas informações, qual curso você fez e tudo mais. A inscrição ficou aberta por bastante tempo, foram 2 meses, se não me engano, outubro e novembro. E aí, a partir de novembro, já foi uma coisa bem rápida, assim. A comissão de seleção faz uma análise dos seus documentos só pra ver, ó, tá tudo certo, tem todos os documentos aqui, ok, homologado. Aí vem a prova. Depois que você conseguiu toda a documentação, fez sua inscrição, ela foi homologada, a primeira coisa que vai acontecer é a prova de conhecimentos específicos. Assim que o edital é lançado, a gente vai ver lá que a primeira fase da seleção, depois da homologação, é a prova. Eles disponibilizam já uma ementa com os conteúdos que vão cair naquela prova. E no meu caso também existia dentro do próprio site do programa um local com as provas antigas. Então a gente consegue utilizar as questões, não as respostas, né? As questões das provas antigas para poder estudar. Eu não tive muito tempo para estudar porque eu estava terminando a minha graduação. Eu estudei por cerca de 1 mês para essa prova. A forma de estudo é muito individual, eu utilizei livros, utilizei as questões antigas, eu não vi vídeo no YouTube nem nada disso, eu escrevi e fiz resumos também no Notion. Como vocês puderam perceber, eu usei o Notion pra tudo e continuo usando até hoje. Então essa prova, ela é na área do programa que você tá concorrendo, no meu caso foram questões sobre ecologia, evolução e tem tudo lá na ementa certinho, né, dentro do seu programa. A prova, ela foi online. Então a gente entrava na sala, câmera ligada, tudo mais, link disponível e eram 7 questões. Dessas 7 questões eu precisava responder 4. Sendo que tinham 3 questões de ecologia disponíveis e eu precisava responder 2 delas. 2 questões de evolução e eu precisava responder 1 e 2 questões de estatística que eu também precisava responder 1. As provas dos programas, elas vão ser muito variáveis, então eu não vou entrar nesse mérito aqui, depende da sua área, do programa, enfim, depende de várias coisas. No meu programa foi assim, 7 questões, tinha que escolher 4, e dentro dessas 3 áreas, evolução, ecologia e estatística. Além disso, eu também precisei fazer uma prova de inglês. Isso porque eu não tinha nenhum tipo de certificado dessas provas, né, de proficiência que comprovam que você tem uma determinada proficiência em inglês. Então, no mesmo dia, de manhã eu fiz a prova de conhecimentos específicos, à tarde eu fiz a prova de inglês. No meu caso, ela foi uma prova bem tranquila, assim, era um texto em inglês e tinha umas perguntas em português, eu podia responder em português mesmo. Era uma prova 100% de interpretação, não tinha nada de gramática, regras, nada disso. Era para saber mesmo se a gente era capaz de entender e interpretar em inglês. E aí tem algumas questões importantes dentro de todas essas fases da seleção. Existem fases que são classificatórias e eliminatórias e fases que são só classificatórias. Essas primeiras fases, elas são todas classificatórias e eliminatórias, ou seja, a prova de conhecimentos, se você tira menos que 7, você está eliminado. E essa nota, ela também vai servir para a sua classificação, ou seja, em que posição você vai ficar. A prova de inglês, ela não é usada na classificação, pelo menos não aqui no meu caso. A prova de inglês, ela é usada só como critério eliminatório. Então, se você tira menos que 7, você está eliminado. Mas a nota dela não é usada para te classificar. Depois que a gente faz essas 2 provas, o programa libera uma lista depois de um tempinho. Assim, foi bem rápido, acho que depois de 1 ou 2 dias. Eles liberam uma lista com as notas dessas 2 etapas. E aí a gente já consegue saber se a gente continua na seleção, passa para as próximas fases ou não. Se você não conseguiu mais que 7 nessas 2 provas, você já é eliminado. Se você conseguiu mais que 7, você passa para a próxima fase. E aí você vai me perguntar, qual é a próxima fase? Bom, meus amigos, é a fase que para mim foi a mais difícil, a mais estressante, que é a defesa do projeto. A parte escrita do projeto que você enviou na sua inscrição, ela vai ser avaliada e você vai receber uma nota por isso. Mas tem uma outra nota que você também recebe, que é por causa da defesa. E o que é essa defesa? Você passou nas outras 2 fases, você tá com nota maior que 7. Você vem para essa fase. Se você for eliminado, você nem chega nisso aqui. Essa é uma fase em que você vai ter que fazer uma apresentação do seu projeto, você vai ter que mesmo defender ele e mostrar um mínimo de domínio do que você está falando. No meu caso, foi 100% online também, então eu entrei dentro de uma sala que tinham 3 professores que
iam me avaliar. A gente tem um tempo, se não me engano eram 15 ou 20 minutos, e a gente pode falar da forma que a gente quiser. Eu preferi fazer uma apresentação em slide, para me ajudar a me orientar e poder falar bem do meu projeto. Demorei uns 4, 5 dias fazendo essa apresentação. Entrei na sala, 3 avaliadores, fiz a apresentação do meu projeto, né? Apresentei meu slide, tudo bonitinho. Chega no final, eles vão arguir a gente, fazer perguntas e tudo mais. Essas perguntas, elas podem ser 100% relacionadas com o seu projeto ou não. Porque eles querem saber coisas além do projeto. Então, eles vão fazer perguntas relativamente pessoais, né? Se você tem alguma experiência naquilo, se você já fez alguma iniciação científica, por exemplo, você já trabalhou com essa metodologia, você tem afinidade com essa área, tudo isso pode ser perguntado. Eles vão também, provavelmente, fazer perguntas sobre, sei lá, seu delineamento amostral, se você acredita que tá legal, se o seu objetivo tá coerente com todo o resto do seu projeto. Geralmente a gente vai sair disso achando que foi um desastre. Eu mesmo, quando terminou, eu só consegui respirar fundo e pensar, graças a Deus, acabou. Foi uma pressão muito grande. Eu fiquei mais nervosa para fazer essa entrevista, assim, nessa defesa, do que para apresentar meu TCC. Não quero botar terror em ninguém. Eu acho que depende muito do quão você está familiarizado com aquele projeto. Isso depende muito também da banca que está te avaliando. Uma das perguntas que provavelmente eles fazem para todo mundo: por que você escolheu esse programa de pós-graduação? Por que você escolheu esse mestrado? Provavelmente essa pergunta vai ser feita. E aí você vai dar as suas razões, né? Então essa defesa do projeto, ela também é classificatória e eliminatória. Se você tira menos que 7, se não me engano, você tá eliminado. Se você tira mais que 7, essa nota que eles te dão vai servir para te classificar. E aí também eles fazem uma avaliação do seu trabalho escrito. Eu não sei direito como é uma coisa interna que a gente não participa. Provavelmente eles mandam para 2 ou 3 professores que vão dar um parecer e uma nota. E essa é uma outra nota que também vai ser usada para te classificar. Então, até esse momento, eu tinha 2 notas que serviriam para me classificar. A nota da minha prova teórica e a nota da minha defesa, que eu ainda não sabia, né? Mas eram as 2 partes que eu já tinha feito. Além dessas 2 notas, tem mais 2 que vão ser usadas para te classificar. A nota do projeto escrito e a nota do seu currículo. Então, eles fazem um cálculo lá, eles vão ver, né, o que você mandou, seus certificados e tudo mais, e vão te dar uma nota. Depois da defesa do projeto, você só faz esperar. Esperar sair o resultado. Então, eu esperei, acho que uma semana, mais ou menos, e no dia 20 de dezembro, 18 ou 20 de dezembro, saiu o resultado final. E aí, nesse resultado, já aparece lá todas as suas 4 notas: a nota da prova teórica, a nota da defesa, a nota do projeto e a nota do seu currículo. Aparecem essas 4 notas, a sua média e a sua classificação. E aí você já sabe se foi aprovado ou não. Depois tem a questão também dos recursos. Então, primeiro sai o resultado final parcial e depois sai o resultado final. Ainda em dezembro eu já sabia que eu tinha sido aprovada para o mestrado. Então, depois disso tudo, desse resultado final, a gente sabe que foi aprovado, tem lá a nossa classificação. E aí vem um período meio que de espera, assim, né? Pra mim, pelo menos, foi. Eles mandam um e-mail, né, informando que a gente foi aprovado e tudo mais. Falam que vão entrar em contato pra você realizar sua matrícula. Então, no meu caso, eu ainda nem fiz minha matrícula. Ela vai ser agora no início de março. As aulas também já se iniciam em março. E uma coisa muito importante, que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque não é o foco tanto do vídeo, o foco é a seleção, mas tem a questão das bolsas também, que também dependem muito da sua universidade, do programa onde você tá. É uma coisa que é muito variável, mas se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando um pouquinho como foi. Demorou um pouquinho até eles entrarem em contato comigo falando sobre as bolsas, mas no fim, agora em fevereiro, eles entraram em contato falando que eu consegui sim uma bolsa. Assim que eles entram em contato, a gente não tem muito tempo assim para correr atrás da documentação. Agora a gente teve a notícia, né, que eu fiquei muito feliz do aumento das bolsas, né, de mestrado e doutorado. A gente tem uma desvalorização muito grande à ciência no Brasil e a gente sabe que a maior parte da ciência produzida no nosso país é feita nas universidades, por professores, por mestrandos, por doutorandos. É o nosso trabalho, né? É muito legal ver, né, que até que enfim essas bolsas elas aumentaram. Acredito que eu tenha conseguido abranger
tudo que aconteceu na minha seleção de mestrado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu posso dizer a minha experiência, como eu já deixei claro várias vezes no vídeo. Várias coisas eu acredito que podem ser diferentes, dependendo da universidade, dependendo do seu programa. Dentro de programas parecidos, né, por exemplo, o programa em Ecologia e Conservação daqui pode ser diferente do programa de Ecologia e Conservação em outro lugar, mas de maneira geral, essas foram as fases pelas quais eu passei. Eu acredito que de forma, assim, bem geralzona, todos os programas vão ser mais ou menos assim, pelo menos aqui no Brasil. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um joinha. Foi um conteúdo um pouquinho diferente, não é sobre livros, mas como eu falei no meu vlog sobre o meu mestrado e falei acho que no meu vlog anterior também sobre mestrado, graduação e tudo mais, eu resolvi compartilhar um pouquinho esse pouco conhecimento que eu tenho sobre como é. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever, de deixar um like, mandem esse vídeo para quem está pensando aí em concorrer a uma vaga de mestrado, a entrar em algum programa de pós-graduação. E é isso, até a próxima!